Como assumir de vez o controle do seu dinheiro? Você precisa ter um orçamento? Você precisa ter um limite de gastos? Bom, se você quer aprender, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando e mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre controle do seu dinheiro, quais são as medidas, os passos que você precisa adotar para poder dominar de vez o seu dinheiro, ter um controle melhor a respeito das suas finanças, certo? E hoje eu trouxe aí, de uma forma bem objetiva, 4 passos para a gente poder instaurar na sua vida financeira e transformá-la de uma vez por todas. O primeiro passo, tenha um orçamento. Vou colocar aqui, controle seu dinheiro. Primeiro passo, orçamento. Rafael, por que eu preciso ter um orçamento? É muito simples. Se você não tiver um orçamento, você é apenas um barco à deriva. Mas como assim? O orçamento ele é uma espécie de norte, é um norte para que você possa seguir. Como é que você vai saber quanto você pode gastar com determinada despesa, por exemplo, com alimentação, com transporte, se você não tem um orçamento, você não sabe qual é a capacidade de geração de renda que você tem? E aí muitas vezes as pessoas cometem o erro de não criar orçamento, porque elas dizem que mas durante o mês é muito volátil, existem muitas mudanças. Sim, existem, mas mesmo assim você precisa ter um padrão, ter um modelo para seguir. Se porventura em um mês ou outro esse padrão ele mudar, e normalmente ele muda todos os meses, mas você tem um modelo, tem um padrão para poder seguir. Olha, eu posso gastar só até 300 com alimentação, posso gastar só até 500 com transporte, tem outras despesas de custos fixos, né, que também vão estar instaurados lá. E da mesma forma na parte de receitas, ou seja, tendo o orçamento, você sabe o quanto você gasta e automaticamente você vai saber o quanto você precisa ganhar. E só o orçamento é capaz de te dar esse tipo de visão. É ele quem te dá, como a gente fala, o norte para poder dominar e aí ter controle, né, a respeito do seu dinheiro. Como eu disse, se você não tem um orçamento, você é um barco totalmente à deriva. Você gasta dinheiro à torta e à direita, sem saber quanto você pode gastar, apenas na estimativa, e com certeza você só vai ser mais um aí de vários dos brasileiros que estouram o cartão sem saber aonde gastaram esse dinheiro. O segundo, tenha limites para os gastos variáveis. Limite para variáveis. Rafael, por que limite para variáveis? Eu já fiz uma pesquisa e também já li a respeito disso, que a maioria das pessoas que se endividam, ou seja, elas acabam, gastando mais do que elas estão recebendo, né? Ou seja, mais do que a renda delas, através de gastos variáveis. Um exemplo de gasto variável: alimentação, transporte. Você tem um dia que você vai almoçar fora, tem um dia que você não vai, tem um dia que você precisou ficar mais tempo no trabalho, você pagou um lanche a mais, enfim. É um exemplo de gasto variável. Por que ele é mais fácil de você se endividar através dele? Que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. É porque ele não é uma conta fixa, ele não é um Netflix que você sabe que todo mês você vai pagar R$30. Ele não é uma academia que todo mês você sabe que você vai pagar R$100, indo ou não indo, utilizando ou não utilizando, certo? Então, as contas fixas, elas são muito mais fáceis de ser controladas, as variáveis não. Então, você precisa ter um limite, assim como você tem para a conta fixa, ou seja, transformar a variável em fixa. Como é que eu faço isso, Rafael? Estipula um limite. Então, olha, através do orçamento, como eu falei, você vai estipular um limite. Para alimentação, eu posso gastar R$300 por mês. Transporte, R$500 por mês. Esse é o limite. Você não pode passar disso, certo? Se você gastou menos, perfeito, sobrou aquele dinheiro. Você não pode gastar mais. Da mesma forma, igual deu o exemplo da academia. Minha academia é R$100 por mês. A sua alimentação dentro do seu salário é R$300 por mês. E não pode passar disso. E também não queira diminuir esse valor também que você estipulou.
para que você continue tendo qualidade de vida, qualidade no seu trabalho. Então estipule um valor que seja bom, que você tenha qualidade de vida, mas que ele não seja ultrapassado, certo? E se porventura você vê que todos os meses esse valor está sendo ultrapassado e você não está fazendo besteira, aí você tem que remanejar ele, aumentar ou readequar da forma com que for a necessidade para você daquela despesa ali variável, certo? Então, para controlar gastos variáveis, você precisa ter um limite. E a gente já vai pular para a terceira medida, ou terceiro passo para você controlar o seu dinheiro, que seria controle os gastos. Isso mesmo. Controle de gastos. Vamos lá na sequência. Você criou um orçamento, você tem um padrão de todos os gastos e um padrão de todas as receitas, ou seja, quanto você ganha, quanto você precisa ganhar, quanto você está gastando, você tem um modelo, um padrão. A partir daí, você, para ter controle sobre o seu dinheiro, você vai estipular limites para os gastos variáveis, porque os fixos eles já são de valores fixos. Então, como eu expliquei, você vai criar um limite e transformá-lo ele de variável em fixo, né? Fixo entre aspas. E para ter controle desses gastos, você precisa... tem gente que usa aí aplicativo, tem gente que usa bloco de notas. Eu, particularmente, utilizo bloco de notas no celular mesmo, que para mim, eu acho que é muito mais fácil. Mas como é que funciona? A minha sugestão, para que você tenha esse controle de gastos, é você fazer sempre uma anotação decrescente. Vamos lá. Eu estipulei no meu orçamento padrão que para o meu gasto variável com alimentação eu vou gastar R$300 por mês. Então eu vou anotar no meu bloco de nota, alimentação R$300 por mês, certo? Então eu tenho R$300. Começou o mês eu coloco 300. Aí no primeiro dia eu fui trabalhar e almocei, foi R$20. Então eu já pago os 300 e coloco 280. Então ele vai caindo. Por que que isso funciona? E funciona muito bem, isso já é testado. Porque sempre que você for fazer aquela despesa, ou seja, sempre que você for se alimentar, nesse exemplo que a gente está dando, você vai bater o olho no bloco de notas e vai saber se você tem dinheiro para aquilo ou não, certo? O que as pessoas erram muito nessa questão de gasto variável é porque elas têm a ideia de que elas estão controlando aquele gasto, mas não estão. Você não vai chegar na fila, por exemplo, de um McDonald's, vai abrir a sua fatura online do cartão de crédito, vai somar tudo que você gastou com alimentação para ver se bateu os 300, para ver se você vai ter aí dinheiro para comer aquele lanche ou não. Você não vai fazer isso. Agora, se você tem no bloco de notas e a cada despesa com alimentação, coisa de 5 segundos, você apaga e coloca o valor, o saldo que você tem, você entrou na fila do McDonald's, abriu o bloco de notas, tem lá R$200 para alimentação ainda. Você sabe que tem dinheiro. Então é muito mais fácil. Da mesma forma, você vai para um restaurante, por exemplo, vamos almoçar fora, você e a sua família. Você abriu o bloco de notas, olha, tá zerado. Tem que esperar virar um mês para colocar 300 de novo, certo? Então é dessa forma que você consegue ter controle dos seus gastos variáveis, ter controle do seu orçamento. E isso vale para tudo, né? Custos fixos, como eu disse, eles já são fixos, então não precisa ter esse controle, mas você pode ter controle a respeito de outros tipos de despesas no seu orçamento também. Esse exemplo que eu estou citando é no caso de gastos variáveis, certo? E a quarta e última medida, o quarto e último passo para a gente finalizar essa aula, seria você ter uma porcentagem do seu orçamento destinado a reserva de emergência, a investimento. Seria essa porcentagem de jogabilidade que a gente aqui no comando chama. Vou colocar aqui como quarto passo. Vou colocar aqui porcentagem. Você que está acompanhando vai saber o que eu estou falando. Como é que funciona essa porcentagem? Imagine só que você está ali com receitas iguais às despesas. Então você gasta a mesma coisa que você ganha. Não tem sobra, ou seja, não tem esse percentual de jogabilidade que a gente fala. Se acontecer alguma coisa, alguma despesa for maior do que o previsto, vai passar a receita. Logo, isso vira dívida, certo? Então o ideal é que sempre você ganhe mais do que gaste. Como é que faz isso? Já expliquei, mas basicamente é você cortar gastos desnecessários, desde que não comprometa a sua qualidade de vida essencial, e você aumente a sua renda, com renda extra, com outros tipos de projetos que porventura você possa querer.
E aí essa sobra, que seria esse intervalo, é o percentual de jogabilidade. O que a gente utiliza esse percentual? Se você está começando a controlar suas finanças, se você tem dívidas, é esse percentual que você vai utilizar para ir pagando as suas dívidas. Você não tem dívidas ou já quitou as suas dívidas, é esse percentual que você vai utilizar para criar a sua reserva de emergência. Criou sua reserva, não tem dívidas mais, é esse percentual que você vai investir o seu dinheiro, certo? E é esse investimento que vai te levar à sua independência financeira. Aconteceu alguma coisa em um mês que a despesa ela acabou subindo. O que acontece? Você tem essa jogabilidade, então simplesmente você não vai investir naquele mês, vai pagar aquela despesa que foi a mais e no próximo mês você volta a investir tranquilamente. Agora, se você, como eu disse, tem sempre aí as despesas e as receitas iguais, similares, se acontecer qualquer um leve aumento, da sua despesa, você vai entrar em dívida, certo? Vai entrar aí no cheque especial, vai entrar nos juros do cartão de crédito, parcelamento e assim por diante, certo? Então é necessário que você sempre tenha esse percentual de jogabilidade, que é o que a gente fala aqui. Jogabilidade é um termo que a gente utiliza, é só porque é um dinheiro que você está sempre jogando com ele. Um exemplo, você já tem reserva de emergência, você não tem dívidas, você está investindo esse percentual, está investindo para sua independência financeira. Surge uma emergência, você foi lá e teve que usar uma parte da sua reserva, certo? Se você está com a sua receita igual à sua despesa e você usou uma parte da reserva, de onde você vai tirar dinheiro para repor aquela parte que você usou? Não tem, está tudo igual, não está sobrando, certo? Então precisa ter esse percentual. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse percentual, vai ir repondo aquela parte da reserva que você utilizou e quando terminou de repor, a reserva está completa, você pega esse valor novamente e volta a investir. Entendeu? Então por isso que é jogabilidade, a gente faz tudo com ele. Quita dívida, cria reserva de emergência, repõe reserva de emergência, investe, paga despesa que não esteja prevista, né? Uma despesa variável, uma despesa esporádica que possa ter ocorrido aí sem que você esperasse, certo? Então é preciso ter esse percentual. Então, para resumir, para você ter controle do seu dinheiro de uma forma bem objetiva, primeira coisa primordial, tenha um orçamento modelo, tenha um orçamento padrão, para você saber quanto entra e o quanto sai do seu orçamento, né, do seu dia a dia. Segundo, faça limites para gastos variáveis. Os gastos variáveis são eles, na maioria das vezes, que te levam ao endividamento. Então, se você tem limites, você vai acabar transformando eles em custos fixos, né, entre aspas. E isso vai te dar um controle muito maior do seu dinheiro. Terceiro, controle gastos, ou seja, eu dei o exemplo do bloco de notas, né, da anotação decrescente, mas estipule alguma forma que seja boa para você, se for essa, ótimo, é a forma com que eu uso, meu exemplo pessoal, para poder controlar esses gastos. Não tem como você saber o quanto está gastando, o quanto sobra, ou se você está se endividando ou não, se você não tem controle a respeito disso. Então é necessário, primordial, que você controle esses tipos de gastos, certo? E, por último, a porcentagem de jogabilidade. É preciso que sobre dinheiro todos os meses, que você ganhe mais do que você gasta. Porque é através desse percentual que você vai conseguir gerir as suas dívidas, vai conseguir gerir a sua reserva de emergência, seja criá-la ou reintegrá-la se você acabou utilizando, e também é com esse percentual que você vai investir para a sua independência financeira. Certo? Então, finalizando a nossa aula, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda no nosso e-mail. Vai ser um prazer poder responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Não se esqueça, eu sempre repito em todos os vídeos, que nós estamos presentes nas principais plataformas digitais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então não perca tempo e nos siga aí para você aprender cada dia mais, certo? Então é isso. Muito obrigado por ter participado de mais essa aula. E nós nos vemos na próxima.